Como que funciona o trauma no período do desenvolvimento? Nós temos que entender que o trauma, aquilo que traumatiza a gente, não necessariamente é o evento. O que traumatiza a gente é ficar sobre um estresse tempo prolongado demais e de alguma forma a gente não encontra uma saída para aquilo, não encontra uma resposta para aquela situação e ficar nesse estresse constante, o corpo somatiza um medo, algo que a gente não consegue dar conta. Então, o trauma de desenvolvimento e os 5 traços de caráter nada mais é do que a criança ficar tempo suficiente exposta a algo que ela não dá conta, que ela não entende. Nós temos que entender que a milenização do sistema nervoso, ele não nasce pronto. Então, a criança não controla emoções, a criança não entende do mundo, a criança não sabe por que aquilo está acontecendo com ela, mas ela se sente vulnerável. Levar uma bronca, ser rejeitada, não ter as necessidades dela atendida, ela não compreende o que está acontecendo. Mas algo dentro dela, é importante frisar isso, o sistema nervoso autônomo, que está ligado ao nosso cérebro reptiliano, é um sistema arcaico, primitivo, que está antes do pensamento, e ele já existe na criança. Nós nascemos com esse mecanismo de defesa, porém, ele ainda não está totalmente formado. Então, imagine enquanto esse sistema nervoso vai se formando, enquanto ele está se formando, ele começa a ter que lidar com situações estressantes, inseguras, aonde existe uma negligência, onde existe uma falta, e ele vai sendo moldado de acordo com essas sensações que o corpo físico vai sentindo, vai recebendo. Por isso que os traços de caráteres vão se moldando de acordo com a constância desses estresses que a criança vive na primeira infância. Esse sistema arcaico, ele não se atualiza porque não existe tempo e espaço para ele. Isso explica, muitas vezes, algumas situações da vida que a gente está vivendo, de alguma forma, algo que eu não consigo seguir adiante, algo que me bloqueia. Às vezes, uma cara, um gesto, me dá uma sensação de que eu tenho que ir para trás, que eu não dou conta, algo que eu não gostei, uma sensação de vulnerabilidade. Da onde vem isso? Pensa comigo. Se hoje nós somos adultos, adulto, teoricamente, tem uma, uma mente, né? Um cérebro, uma mente, uma capacidade cognitiva de raciocínio para entender que um não de alguém é apenas um não de alguém. Ele não poderia me influenciar, correto? Ele não poderia te influenciar, mas ele influencia. Qual é a lógica de alguém dizer um não ou de alguém desaprovar algo seu e você ficar abalado? Não tem uma lógica. Aonde está a lógica disso? A lógica disso é que aquela reação não tem a ver com o que você está vivendo hoje, mas sim tem a ver com o período da infância que você viveu, que veio uma negativa e que naquela negativa, na situação de vulnerabilidade, de ser criança, de precisar do apoio daquele adulto, precisar contar com aquele adulto, e você não ganhar o que você precisava, o que você necessitava. Não importa se o que você necessitava, de repente, para aquele cuidador, para o pai, para a mãe, não era importante, para você era. Por isso que o trauma não é o que aconteceu. Muitas vezes, no processo terapêutico, as pessoas dizem assim, eu passei por isso, por aquilo, por aquilo. Mas não é isso que traumatizou os eventos que você viveu.
O que te traumatizou foi a forma que você recebeu, muito provavelmente uma constância muito grande, aonde em nenhum momento você foi apoiado. Por exemplo, uma das coisas que prejudica muito a criança, né, é o tal do castigo. Isolar a criança num quarto, então a criança faz alguma coisa errada, em vez dela ser esclarecida que aquilo não deve ser feito, que aquilo está errado, a criança não sabe. Os pais botam de castigo. Por exemplo, o método Nani, ele é terrível, ele é muito traumático, ele é horroroso. Aquele método de botar para pensar, gente, uma criança não pensa, uma criança não sabe o que está acontecendo. É importante a gente ter essa noção para que as próximas gerações, os próximos pais, tenham em mente como é que nós funcionamos. Nós não podemos continuar com esse padrão de criação de filhos. Se tem, é interessante observar uma coisa. Eu, teoricamente, tive uma infância normal. Não tive pais separados, não tive nada que pudesse me pôr em perigo. Então, eu poderia dizer que eu não tive trauma nenhum. E ainda assim eu tenho meus traumas. Agora, eu consigo perceber que, por exemplo, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que eu não sou estressada, eu não vivo sobre ansiedade, sobre o dia seguinte, sabe? Eu sou bastante tranquila. Eu olho a minha infância e o que me levou a ter essa tranquilidade, por incrível que pareça, eu fui à escola depois dos 7 anos, eu não saía de casa, eu não tinha surpresas, eu não tinha novidades, eu não tinha estresse. Eu sabia que meu pai, no final do dia, ia chegar em casa, minha mãe ficava em casa o tempo todo. Então, a minha infância é. Se eu tinha algum trauma, porque a minha mãe não era uma pessoa tão agradável por uma criança, né? Aliás, mãe nenhuma é agradável por uma criança. Mas a minha mãe não deixava eu sair de casa, não podia brincar com minhas amigas, então eu tinha estratégias de infância de como voltar para casa sem apanhar. Minha mãe era dura, severa, né, de origem alemã, muito seca, então ela não era muito amorosa. Ela era uma mãe rígida, uma mãe seca, mais autoritária, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos severas demais, para o meu entendimento de hoje. Eu concordo com a minha criança que a minha mãe foi severa demais, porque eu não saía de casa, eu não fazia nada. E ainda assim ela se irritava. E isso é, hoje eu entendo como adulta, mas a minha criança não entende. E é isso que nós temos que considerar nesse processo terapêutico. Hoje, na vida adulta, a gente pode justificar: minha mãe teve vida difícil, meu pai teve vida difícil, para eles foi difícil, né? Eu era terrível. Eu escuto tudo isso dentro dos processos terapêuticos. Só que isso não importa. Não importa a gente entender hoje como adulto o que aconteceu, o que nós temos que ver como nossa criança se sentia naquele momento da vida. E quando a gente acolhe essa nossa criança, quando a gente dá colo para nossa criança, algo dentro de nós diz assim: eu posso ser eu posso existir. Uhum. Quando a gente apoia essa nossa criança interna, quando nós damos espaço para ela existir dentro de nós, exatamente com as dores dela, com as fragilidades, com as inseguranças, nós acolhemos a nossa criança interior, a nossa parte criança que não foi acolhida. O que eu trago aqui é que o trauma, aquilo que nós vivenciamos nos nossos primeiros 5, 6, 10 anos de vida, ele cria um looping. Sabe aquele dia, aquele filme que todo dia a mulher acorda e ela
não sabe o que aconteceu no dia seguinte, mas toda a vida dela se repete. Nós vimos isso, uma repetição de padrão. E essa repetição de padrão é porque o nosso sistema nervoso, o nosso mecanismo de defesa, baseado na experiência que ele teve quando criança, ele vai te trazer uma sensação que muita gente diz assim: eu tive uma intuição que aquilo era ruim para mim, eu tive uma intuição que eu não devia ir por lá. Não é intuição, é o sistema nervoso brecando qualquer novidade que você queira fazer, porque quando criança que você foi fazer uma novidade, quando criança você foi se aventurar em algo novo, você foi criticada, foi colocada de castigo, porque você não deveria ter feito aquilo. Aí no adulto hoje ele não consegue transcender, ele não consegue se reinventar, porque tem um trauma do desenvolvimento. Se você se sentiu de alguma forma compreendida dentro de tudo isso que eu falei, e na sua vida, quando você quer sair de casa, quer trocar de emprego, tem alguma coisa nova para você querer ir, você até tem clareza do que você quer, mas não consegue ir, precisa fazer um trabalho terapêutico. Mas não é qualquer terapia. Tem que fazer um trabalho terapêutico com esse olhar corporal de trabalhar esse trauma. Essa linguagem, esse cuidado, esse olhar em cima do trauma do corpo, do desenvolvimento, da infância, é uma ciência muito nova. Tem muito poucos profissionais hoje com esse cuidado, com esse olhar. Por isso que muitas terapias não funcionam. Eu, que tenho a minha base psicanalítica, realmente eu concordo que hoje, com o trabalho com o corpo, incluindo, né, esse olhar para aquilo que está te travando, levando a consciência corporal para aquilo que está te bloqueando, o processo é muito mais rápido, ele é mais dinâmico e com muito mais resultados. É claro que cada pessoa tem um processo de acordo com o tamanho da sua dor, do seu trauma. Eu não posso dizer que no piscar de olhos todos nós nos livraríamos do trauma, até porque a gente não se livra, a gente compreende os nossos bloqueios, e uma vez que eu sei que esse bloqueio que eu tenho não tem nada a ver com o meu processo de hoje, porque hoje eu sou adulta, eu sou grande, eu posso fazer isso, hoje não tenho uma mãe nem um pai para dizer que você não pode, então eu me aventuro dizendo eu sou meu pai e minha mãe, então eu vou por esse caminho, porque a minha escolha de acertar, de errar, é tudo comigo. Só que, se você não tem essa consciência, você só tem a sensação. Algo me prende, algo me deixa mal, algo me deixa ansioso, meu coração dispara, eu não sei por quê, ou me dá dor de barriga, ou me dá ânsia de vômito, eu não consigo dormir. Todas essas manifestações físicas é o quanto você se sente vulnerável a algo que está acontecendo na sua vida. Essa é a resposta para as sensações físicas, essa é a resposta. Como o trauma, ele modifica o nosso corpo, daí vem os traços de caráter, né? Da onde que vem essa linguagem toda? E como nós podemos tratar desses traumas, ok? Coloca aqui nos comentários se fez sentido para você. Se em alguma dessas legendas, dessas falas, você se viu em algum momento da sua história. Vou querer muito saber. Até o próximo vídeo.